Gente, na semana passada nós iríamos encerrar, né, essa série, mas com nossa mudança de agenda, né, passamos lá um momento com o pessoal na chácara. Espero que vocês tenham gostado, né. Sempre é bom para mim, para minha vida, ouvir o Tony Kiris, né. Ele é um líder que me inspira, né, que me ensina muito. Passei essa semana ouvindo, tendo alguns momentos de conversa com ele também, e ele é fantástico, ele é sensacional, e eu acredito que a palavra dele tem nos ensinado muito na semana passada também. E hoje a gente vai terminar então a nossa série, uma série que teve como objetivo nos despertar para uma atenção no que diz respeito às estratégias que os frutos do pecado, né, que o pecado tem como um objetivo maior de nos afastar, né, de Deus, da presença de Deus. E falando aí, né, em quadrinho, em história, em super-herói, eu fiquei pensando, né, em todos os filmes, né, que eu já assisti de super-heróis. Como eu disse no início, eu não fui de ler quadrinhos, né? Tenho amigos que gostam. Mas uma coisa que eu percebo quando eu assisto filmes de super-heróis é que não é em todas as histórias de super-heróis que nós conseguimos ver com clareza a necessidade que aquele herói tem em ter um aliado, né? Alguém para ajudá-lo. A gente assiste, pensa aí nos super-heróis, né? Sempre tem os filmes que eles aparecem sozinhos, né? Lutando contra tudo e contra todos. Nem sempre é apresentado, né? Quando a gente pensa em Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, nem sempre nós conseguimos ver, né, através da vida, da história deles, essa perspectiva da necessidade de se ter um aliado. Na maioria das vezes eles sofrem, mas no final das contas conseguem vencer sozinhos. Mas também é interessante que em algum momento, quando a coisa aperta, quando o problema se torna maior, nós, até mesmo nesses heróis, super-heróis, nós conseguimos ver a necessidade deles se unirem, né? Prova disso são alguns filmes e histórias que foram lançados até recentemente, né? Nós temos os Vingadores, que é a junção, né, de vários. Nós temos a Liga da Justiça, né, que se juntou, os famosos X-Men, que juntos, né, eles conseguem combater um mal, né, maior, um problema maior. Agora, pensando em heróis, né, também da ficção, mas humanos, né, sem poderes sobrenaturais, a maioria deles é apresentada a necessidade deles se unirem. Por exemplo, os Velozes e Furiosos é uma história também de heróis, né, mas eles não conseguem fazer nada sozinhos, né, eles estão todos juntos e tudo mais. Mas o que eu mais gosto dessa história toda, e que é um pouco comédia também, toda história de super-herói eles aliam também um pouquinho de comédia. O que eu mais gosto dessa coisa deles estarem juntos para combater o mal e tudo, são os mercenários, né? Que na verdade são assim, os caras que sempre lutaram sozinhos e tal, ficaram velhos e agora tem que juntar para conseguir fazer alguma coisa. Assim, eu fui no cinema, comprei o filme, eu tenho um filme em casa dos mercenários, tanto que eu gosto deles. E aí, é tão forte essa coisa de equipe, né, da necessidade de se ter aliados, mas que até o Chuck Norris, ele está ali na equipe, não? Alguém falou que ele luta sozinho, mas nada, ele precisou, em algum momento precisaram dele e ele se fez presente, né, na última história, no último filme. O que eu estou querendo mostrar, né, com isso, é que em todas as perspectivas, em todos os ambientes em que se tem a necessidade de combater algo, de combater um problema, de combater
um mal, existe essa necessidade de se ter aliados, né? E o pecado, né, ou os frutos do pecado, ou esse ambiente, essa força que a Escritura nos apresenta como sendo uma força gerada, né, a partir da queda, por impulso do inimigo de Deus, do diabo, para nós vencermos essa força em nossas vidas, nós também precisamos de aliados. Não adianta querer bancar o super-herói que não tem jeito. Caminhar sozinho, andar sozinho, achar que nós conseguimos pela nossa própria força, pela nossa espiritualidade, né, vencer o pecado nas nossas vidas, vencer o mal nas nossas vidas, as estratégias dele, é um engano achar que nós conseguimos fazer isso sozinho. Então, de uma forma bem objetiva, eu quero expor hoje para a gente algumas verdades acerca dessa luta contra o pecado num ambiente de comunidade, num ambiente de pessoas juntas. E algo que a gente precisa saber é que, na perspectiva bíblica, nós conseguimos vencer o pecado, vencer o mal, vencer as estratégias do inimigo na nossa vida. Nós conseguimos isso à medida que nós amadurecemos em nossa vida com Jesus. Então, isso é algo que você não pode esquecer, que eu não posso esquecer. Enquanto nós amadurecemos a nossa vida com Deus, nós também, naturalmente, vamos criando, né, uma espécie de antídoto, ou nós ficamos com a nossa imunidade, né, mais forte contra o pecado. Nas Escrituras nós encontramos o apóstolo Paulo, por muitas vezes em suas cartas, orientando ou exortando as igrejas a amadurecerem as suas vidas com Deus. E ele sempre linkava isso ao processo de vencer o pecado. Vocês precisam amadurecer em Jesus, porque esse amadurecimento em Jesus é o que vai gerar também a nossa maior força, não vou usar a expressão facilidade, porque nunca é fácil, mas de fato nós passaremos a lidar com a perspectiva do mal, do pecado, agindo contra nós de uma forma melhor, ou menos dolorosa. Então, como que, à medida que nós amadurecemos em comunidade, juntos, nós ficamos mais amadurecidos contra as ações do pecado nas nossas vidas. Tiago escreveu uma carta que eu creio que nos mostra bem essa ação do amadurecimento cristão na nossa vida contra o pecado. Tiago 5, 16 ao 20 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, o que nós precisamos olhar, e querer para a nossa vida, antes de tentar lutar contra o pecado, entenda isso, antes de você tentar lutar contra o pecado, você precisa querer amadurecer a sua vida com Jesus. Okay? Antes de nós tentarmos vencer o pecado, nós precisamos amadurecer a nossa vida em Jesus. Na verdade, essa é a grande trama, ou o grande problema que os fariseus encontram na perspectiva de uma vida moralmente correta. É de tentar impor uma vida moralmente correta às pessoas, sem que elas, de fato, vivam uma nova vida. Entendeu? Jesus combate isso o tempo todo. Jesus não combate o viver moralmente correto. Ele combate
querer viver de forma moralmente correta, sem antes amadurecer a vida com Ele, sem antes ser cheio da vida dele, sem antes se render ao Evangelho dele. A gente passou essa semana toda, né, lá na conferência. O tema da conferência foi Igrejas Transformadoras. E o que eu mais ouvi lá dos preletores, né, foi o seguinte, ou algo parecido com o seguinte: não adianta querer impor, né, o estilo de vida cristão numa sociedade que não sabe o que é isso, que não sabe o que é. Primeiro, você precisa levar o Evangelho, você precisa levar a vida de Jesus, que a vida de Jesus vai transformar a cidade, né? Foi usada muita a expressão cidade e tudo mais. A cosmovisão cristã, ou a maneira de olhar o mundo pela ótica cristã, né, ela não é algo que se faz assim, goela abaixo das pessoas. As pessoas precisam se render ao Evangelho para isso fazer sentido. Então, o amadurecimento cristão, ele tem que vir antes da tentativa de se ser moralmente correto, de ser alguém que consegue vencer o pecado, vencer o mal. Essa deve ser, essa é a minha exortação nessa noite para o nosso coração. Nós precisamos amadurecer em Cristo. E isso não tem uma idade. Bom, isso aí é depois que eu ficar mais velho. Não. O quanto antes você amadurecer em Cristo, melhor ou mais saudável você vai viver. E você vai lidar com tudo que você lida na sua vida. Então, eu queria fechar essa série não chovendo molhado aqui, dizendo que nós precisamos vencer o pecado, lutar contra o pecado. Não. Eu quero terminar essa série, que a gente saia daqui nessa noite entendendo que nós precisamos amadurecer a nossa vida em Jesus. Amadurecer a vida de Jesus em nós. E como é que isso acontece? Como que nós amadurecemos a nossa vida em Jesus? De acordo com esse texto, eu queria trazer 3 aplicações para nós. O amadurecimento da vida cristã acontece à medida que nós criamos vínculos intencionais de amadurecimento. Vínculos intencionais de amadurecimento. Tiago diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Algo que é extremamente presente na geração na qual nós vivemos hoje é o fato de que as pessoas se sentem bem com relacionamentos superficiais. As pessoas se sentem bem se relacionando umas com as outras superficialmente. Na verdade, elas se sentem mal quando precisam aprofundar relacionamento. Isso acontece em qualquer esfera, faculdade, escola, trabalho. As pessoas se sentem confortáveis se relacionando umas com as outras de forma superficial. Ninguém quer muito vínculo, ninguém quer vínculo profundo, vínculos que em algum momento vai expor quem de fato nós somos, vai expor os nossos defeitos, vai expor os nossos problemas. Acontece, galera, que se você, isso é bem pessoal, se você já se rendeu ao Evangelho, se você já se rendeu ao governo de Jesus, à vida de Jesus, agora você faz parte da geração do reino de Jesus. Eu fiquei pensando, na verdade eu tenho pensado nisso há alguns dias. Há um pouco mais de um mês, fui convidado pelo CTPI, por essa mesma organização que sempre faz essa conferência, para coordenar um braço do CTPI para a juventude, para adolescentes e jovens. Então, desde que eu fui convidado, eu comecei a ler, a pensar, porque algumas coisas vão surgir. Por exemplo, nós teremos um fórum no final de outubro agora, em Campinas. Então eu estou tendo que ler mais do que eu li a respeito dessa geração, de adolescência, juventude e tudo mais. E aí, um negócio que eu comecei a prestar atenção e que me incomodou, porque eu faço isso muito, é o fato de que a gente não pode ficar usando como desculpa essa coisa de diferença das gerações com
com relação à forma de viver em Jesus. Olha só o que eu estou querendo dizer. Você que se rendeu ao Evangelho faz parte da geração do reino de Jesus. E essa geração é atemporal. A geração do reino de Jesus é atemporal. O que eu estou querendo dizer? Ela nunca mudou e ela nunca vai mudar. Se a gente faz uma leitura sociológica de gerações, a gente vai ver muitas diferenças, né, entre as gerações. Do jeito de ser, do jeito de receber informações, do jeito de lidar com o trabalho, do jeito de lidar com família e tal. A gente vai pegando temas e vai, de fato, vendo diferenças, né, em muitas coisas. Agora, quando a gente fala do reino de Jesus, do reino de Deus, o que a Bíblia me mostra é, uma vez que as pessoas se rendem ao Evangelho, elas precisam entender que elas não fazem parte desse mundo, que elas não fazem parte do jeito de viver desse mundo. Isso me leva a pensar, então, que isso independe de como é que a geração vive, de como é que a sua geração vive, de como é que a minha geração vive, porque isso se torna problemático à medida que nós queremos encaixotar o Evangelho nas gerações, porque todas as gerações traz consigo coisas positivas, mas também negativas. Mas também negativas. Então, eu querer encaixotar o Evangelho nessas diferentes perspectivas de gerações me traz um problema. Me traz um problema. Porque, na verdade, o que deve acontecer é o contrário. Por mais que eu carregue características das minhas gerações, se eu me rendi ao Evangelho, agora não é mais o que a minha geração, o jeito que ela vive, tem a dizer como é que eu vou viver. Exemplo, nós vivemos uma geração onde lidar com o trabalho, né, nem sempre é algo feito de forma responsável, feito de formas a ter responsabilidades. Dizem que essa geração de agora, a geração de vocês, é uma geração que trabalha se estiver se sentindo bem. Trabalha se aquilo estiver trazendo prazer. O dia que não trouxer mais prazer, eu vou deixar de trabalhar naquilo, vou mudar de emprego e tudo mais. Tudo bem, a gente pode aplicar isso, né, à nossa vida em algumas situações. Agora, o Evangelho nos mostra, né, e traz para nós a implicação de que nós precisamos ser responsáveis e fazer tudo o que tiver a ser feito para a glória de Deus. E aí? Encaixa isso dentro da sua geração. E assim com várias outras situações, com a maneira de olhar para a família, com a maneira de olhar para o próximo, com a maneira de olhar para a política, com a maneira... a minha geração hoje vive assim, e eu me converti. Então o Evangelho tem que se encaixar no meu jeito de viver. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, a Bíblia nos diz que o amadurecimento cristão, ele vem à medida que nós criamos vínculos intencionais de amadurecimento. A nossa geração traz como característica disso uma maneira de viver superficial. Não é natural eu começar a criar vínculos intencionais, onde o que eu penso nesses vínculos intencionais poxa, à medida que eu me relaciono com essa pessoa, à medida que eu me abro, que eu me exponho, o pecado, o mal que habita em mim vai sendo curado. Então eu preciso fazer isso, eu preciso criar isso. Não se engane, isso não vai ser fácil no primeiro momento. Isso não vai ser fácil, muito por causa do jeito de ser da nossa geração. Mas nós precisamos ser intencionais com relação a isso. Nós precisamos disso. A Bíblia está cheia de direcionamentos que vêm para nos ajudar nessa luta contra o pecado. Mas eu te desafio a procurar, e eu procurei, esse versículo é o único que a expressão, que utiliza a expressão cura,
pecado? Quando? Quando que a Bíblia fala aqui que o pecado é curado nas nossas vidas? Quando nós confessamos, quando nós nos expomos. Percebe isso? Quando eu vou contra uma característica da minha geração, de me expor, de abrir o meu coração. Mas eu tenho muitos amigos, Pedro, e às vezes eu falo e tudo mais, tal. Aí eu quero trazer uma outra implicação desses vínculos intencionais, para você e eu amadurecermos. Porque existe um detalhe aqui: nós devemos fazer isso com um justo. Com um justo. Não basta ter amigo, tem que ser justo. Aí a pergunta é: quem são os justos? Quem são os justos? De acordo com toda a leitura bíblica, né? Toda a teologia bíblica, justos são aqueles que foram justificados. Jesus foi o único ser humano justo. E as Escrituras nos apresentam uma possibilidade de nós também nos tornarmos justificados. Quando nós nos rendemos ao Evangelho. Então, eu e você precisamos criar vínculos intencionais com pessoas rendidas ao Evangelho, onde nós vamos praticar esse confessar os nossos pecados uns pelos outros. Nós criamos um ambiente para isso, dentro da nossa estrutura, que não é nenhuma invenção nossa, é bíblica, que nós chamamos de discipulado. Discipulado é um ambiente propício para isso, um ambiente íntimo, um ambiente onde não se tem um grupão e onde é favorecida essa perspectiva de abrir o coração e confessar pecados, de falar. Agora, duas coisas: primeiro, não é fácil; segundo, precisa ser intencional, senão nunca vai acontecer, porque a sua natureza, a minha natureza, ela sempre vai esforçar para isso não acontecer. Ou mesmo que você já se encontre num processo de discipulado, eu tenho absoluta certeza que não é fácil você ir mais fundo nesse seu encontro pessoal com quem você tem feito. O que é ir mais fundo? Confessar pecado. Não é um ambiente só de estudo, não é um ambiente só de superficialidade como qualquer outro. Os vínculos de discipulado que nós criamos, que nós precisamos cada vez mais amadurecer isso, desenvolver isso, precisa ser visto por você que está discipulando ou sendo discipulado, como esse ambiente intencional de cura para pecado, de cura para as ações do inimigo nas nossas vidas. Se você não está envolvido nisso, você corre um risco muito sério de alimentar frutos do pecado na sua vida, porque a Bíblia diz que a única maneira de nós curarmos o pecado na nossa vida é através de vínculos com pessoas, para isso acontecer. Perceba que isso não tem a ver com salvação ou perdão, okay? Porque isso pode ser confundido aqui, tá? Até agora não falei nada de perdão. Por quê? Porque eu não sou perdoado à medida que eu confesso o meu pecado para alguém, porque a questão do perdão já foi resolvida em Jesus. Jesus me perdoou. Jesus morreu e ressuscitou no meu lugar para me perdoar dos meus pecados. Então isso está resolvido. Bom, agora, cura para o pecado, o ser curado dele, requer a ajuda de outros, requer vínculos intencionais que vão me levar ao amadurecimento na vida, na caminhada cristã, e consequentemente, naturalmente também a um lidar melhor com os frutos do pecado na minha vida. Então nós precisamos criar vínculos intencionais de amadurecimento. Segundo, o amadurecimento da vida cristã acontece à medida que nós acreditamos na poderosa suficiência, ou no poder, na verdade, suficiente da oração na luta contra o pecado. Eu sempre perguntei, por que esse versículo, ou essa parte aqui,
está no meio disso, né, desse texto aqui de Tiago? Porque Tiago, a carta fala, né, confesse os pecados uns para os outros, para serem curados, a oração do justo é poderosa e eficaz. Aí vem uma resposta de oração dentro de uma perspectiva que não tem a ver com pecado, tem a ver com uma esfera assim, de milagre, né? Veja, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Eu entendi. Isso acontece, esse versículo está aqui e faz parte de todo esse contexto, primeiro, para mostrar a seriedade do pecado. A seriedade do pecado. Segundo, para mostrar o poder da oração no processo de cura do pecado. Veja como o poder da oração acontece numa perspectiva assim, milagrosa, né? Imagina alguém como eu e você orar para que não chova, e aí fica sem chover 3 anos e meio, e aí essa mesma pessoa ora, Deus, agora faz chover, e cai chuva sobre a terra. Nós precisamos confiar que a oração é algo poderoso que nós temos para lidar com questões da nossa vida, e ela está sendo demonstrada aqui para nós no meio de um problema, que é a cura do pecado, como lidar com o pecado. Agora, qual é o problema disso? O problema, gente, vou precisar ser muito claro aqui agora, é que nós não acreditamos na oração. Ah, como você sabe disso? Porque a gente não ora. Nós fazemos muitas coisas, nós tentamos muitas coisas, nós tentamos estratégias e não sei mais o que, e conhecimento, lemos livro, conversamos, cantamos, tal, mas a gente não ora. Eu tiro isso, por exemplo, gente, pelo fato de que 6h30 da tarde a gente tem uma reunião de oração aqui. Quase ninguém vai. Poucas pessoas vão. A maioria que não está aqui ensaiando, fica aqui conversando. Nós não acreditamos na oração como a gente deveria acreditar. Às vezes a gente fica aqui e a gente até, aí esquece esse momento aqui, às vezes a gente até sente a necessidade de conversar uns com os outros, assim, contando do problema. Poxa, o que você acha que eu devo fazer e tal? E aí eu acho que você deve fazer isso e tal. E a gente não ora. A gente confia pouco no poder da oração. Mas perceba só, assim como era algo extremamente milagroso, foi algo extremamente milagroso que aconteceu na vida de Elias, e a seriedade do que envolvia a necessidade da oração dele nesse momento, foi algo tão grande, assim como nós precisamos olhar para a urgência que é nós lidarmos com o pecado na nossa vida. E esse texto aqui para nos mostrar que a forma de nós lidarmos com o pecado na nossa vida não é só falando dele uns para os outros, mas é orando uns pelos outros. Orando uns pelos outros. Existe algo milagroso que acontece à medida que confessamos e oramos uns pelos outros. Milagre. Existe milagre aqui. Existe uma ação sobrenatural de Deus à medida que nós confessamos os nossos pecados uns para os outros e oramos uns pelos outros. Oramos, oração. A oração, essa dinâmica, faz com que a nossa vida cristã amadureça. Agora, enquanto nós não dedicarmos tempo de oração, seja sozinho, seja junto, uns pelos outros, eu tenho uma notícia para dar para nós. Nós não vamos amadurecer a nossa vida com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus
em vários momentos da sua vida, sentir a necessidade de orar. Então, se eu, que digo ser um seguidor de Jesus, não faço isso, o que a minha vida está passando é que eu sou melhor que Jesus. É que nós somos melhores que Jesus, porque se Jesus em vários momentos se viu na necessidade de orar, e deixa eu falar uma coisa para você, pode ler os evangelhos, pegue todas as vezes que Jesus orou e me responda, por que ele orou? Em todas as vezes, ou na maioria delas, na maioria que Jesus precisou orar, é porque ele estava sendo tentado. Talvez a mais clássica no Getsemane, Jesus chamou seus discípulos, os mais próximos. Ele disse assim: eu vou para ali orar, e eu preciso que vocês fiquem orando também, porque está chegando a hora, e Jesus precisava de suporte emocional. Jesus, enquanto esteve no deserto sendo tentado, o texto diz que ele ficou 40 dias jejuando e orando. Jesus, no início de Marcos, quando se viu rodeado por uma multidão o tentando a abrir mão da missão em prol dos problemas das pessoas, uma das decisões mais difíceis que ele teve que tomar, logo no início do seu ministério, ele tomou em oração. Marcos 1 mostra isso para a gente. Pedro foi atrás dele, tinha um monte de gente procurando ele, e aí Pedro vai e exorta Jesus: está maluco? Tem um monte de gente procurando, esperando. O texto fala que ele estava em oração, orando, e aí ele toma a decisão: não foi para isso que eu fui chamado, vamos sair daqui. Jesus, a maioria dos momentos em que nós encontramos nas Escrituras ele orando, Jesus orando em João 17, a oração que ele faz para os discípulos que estavam com ele ali, por nós, por aqueles que viriam a crer nele, ela é permeada por pedido para que o Senhor nos livrasse do mal, nos livrasse de uma vida sem união, de uma vida de pecado. Então, eu e você, nós temos que parar de orar só quando a gente precisa passar no vestibular, só quando a gente precisa de emprego, só quando a gente está doente, quando tem alguém doente na nossa família. A gente precisa parar com isso e começar a orar o tempo todo: Senhor, me livra do mal, Senhor, me perdoe por isso, Senhor, me ajude a lutar contra isso. É a mesma oração que realizou um milagre da chuva parar e da chuva voltar. É a oração que Jesus está nos orientando aqui, através da vida de Tiago, inspirado pelo Espírito. Vocês precisam orar uns pelos outros. E por último, o amadurecimento da vida cristã acontece à medida que lutamos para resgatar os que se perdem. Os que se perdem tanto dentro quanto fora. Veja que interessante a forma como o texto ele é elaborado aqui. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, Tiago está escrevendo para cristãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu quero mais uma vez citar uma característica dos nossos dias. As pessoas, eu e você, cada vez mais nos preocupamos com o nosso próprio umbigo. Cada vez mais. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Durante essa semana, qual foi a vez que você parou de fazer o que você estava fazendo para mandar uma mensagem para alguém daqui, perguntando: e aí, como você está? Está tudo bem com você? Qual foi a última vez nessa semana que você talvez não tenha feito isso, mas
tenha parado o que você estivesse fazendo para orar por alguém daqui. Senhor, fulano, eu sei que ele está na faculdade essa hora, guarda ele, guarda ela. Senhor. Qual foi a última vez que você se lembrou de alguém que já esteve aqui e que não está mais? Porque essa exortação de Tiago diz respeito a isso. Se algum de vocês se desviar, e a ênfase de Tiago aqui não é por aquele que desvia, a ênfase da Bíblia aqui é por aquele que serve como ponte para trazer de volta. Trazer de volta. Salvará a vida dessa pessoa. Olha que coisa impressionante. Salvará a vida dessa pessoa. Eu quero mais uma vez te lembrar. A geração do reino de Jesus é atemporal. Se pessoas na nossa sociedade hoje, na nossa geração hoje, têm como característica o egoísmo, você não faz parte dessa geração. Você precisa parar de pensar só em você, parar de fazer sua agenda pensando só em você, pensando só nos seus projetos, pensando só no seu trabalho, só no seu futuro. Você precisa colocar na sua agenda a vida de pessoas. De pessoas. Você precisa sofrer, e eu, por pessoas que um dia já estiveram com a gente e hoje não estão mais. Nós vimos aqui, através das meninas, a questão da luta por desigualdade e tudo mais, mas eu queria afirmar algo que não adianta só lutar de longe por desigualdades sociais. Nós precisamos lutar de perto por pessoas, saber o nome delas, porque a gente pode correr um risco grande de talvez melhorar alguma coisa da vida delas, mas não mudar a eternidade delas. Por isso nós precisamos saber os nomes, nós precisamos ter contato. Isso faz com que nós passamos de uma vida infantil com Jesus para uma vida de amadurecimento em Jesus. À medida que nós nos relacionamos, servimos como resgatadores uns dos outros. Eu queria então terminar olhando para a vida de Jesus. Jesus foi esse que entrou na nossa história como um resgatador. Jesus fez isso. Deus poderia ter muitas formas de salvar, essa expressão que a gente usa, salvar as pessoas, salvar o mundo, salvar a criação. Poderia fazer isso de muitas formas. Ele é Deus. O mesmo Deus que criou as coisas para se desenvolver em perfeição, mas que a única coisa que ele pediu foi: estou criando vocês, estou dando tudo para vocês desenvolverem e viver em perfeição, mas só não podem comer do fruto aí. E aí os nossos pais comeram do fruto, desobedeceram. Deus poderia olhar para isso que trouxe a queda, que trouxe o pecado, e dizer: já que escolheram isso, então vão viver à luz disso. E isso traria separação eterna de Deus. Mas Deus também poderia nos amar como Ele nos amou e ter alguma forma de nos trazer de volta. Ele poderia fazer isso, Ele é Deus. Mas Ele escolheu fazer isso enviando um resgatador, essa figura, enviando Jesus, o seu Filho, como aquele que de fato vem pessoalmente para trazer de volta. Ele precisa fazer isso morrendo, porque
quero o preço do pecado, mas ressuscita, envia da sua vida, o seu Espírito, a vida que habitou nele, para quê? Para que a gente também pudesse viver a vida dele. Então, quando Jesus entra na nossa história, vive um estilo de vida, morre, ressuscita e envia a sua vida, o Espírito Santo, isso acontece para que o caráter de Jesus, a vida que habitou em Jesus, pudesse também ser vivida por nós. Está vendo? Então aqui faz sentido agora a gente falar em moral, por exemplo, que tem a ver com estilo de vida. Porque necessariamente, se eu me rendi ao Evangelho, a vida de Jesus habita em mim. E a vida de Jesus habita em mim para que eu tenha o caráter de Jesus, que traz implicações nas mais diversas áreas da minha vida. A forma como eu lido com dinheiro, a forma como eu lido com pessoas, a forma como eu lido com trabalho. Isso tem a ver com o caráter de Jesus, estilo de vida de Jesus. E isso acontece na nossa vida num processo de amadurecimento. Então, render a nossa vida ao Evangelho, quando nós nos encontramos com a mensagem da cruz, nos rendemos a ela, significa que a partir de agora nós começamos a amadurecer a nossa vida até ficarmos plenamente como Jesus. Essa é a nossa caminhada. É para esse lugar que nós estamos indo, para esse momento que nós estamos vivendo. A gente está nesse processo aqui, okay? Processo de amadurecimento, que à medida que vai aumentando, menos da nossa natureza pecaminosa é vivida e mais do caráter de Jesus é vivido. Mas isso só vai acontecer, de acordo com a Bíblia, e eu já quero encerrar aqui, à medida que você e eu criamos vínculos intencionais para isso. Vínculos intencionais. Lembra, é o estilo de vida de Jesus, é uma vida, é um estilo de viver prático. Como que Jesus viveu? Jesus viveu comunitariamente. E Ele nos ensina isso. Jesus foi intencional por isso. Ele escolheu pessoas intencionalmente. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Desenvolver esse processo de intencionalmente nos relacionarmos uns com os outros e criarmos vínculos profundos para isso. Eu quero então desafiar você que vem há muito tempo já aqui com a gente, no Mosaico e tal, e ainda não tem nenhum vínculo profundo de liberdade para expor sua vida. Eu queria te desafiar a fazer isso, porque só isso, de acordo com as Escrituras, vai fazer com que a sua vida vá amadurecendo em Jesus. E a gente faz isso, e aqui vai mais um desafio, através da oração. Através da oração. Gente, é um pedido, assim, com a maior profundidade do meu coração, e é para mim também. Nós precisamos orar. Nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que tem nos levado a andar contrariamente a isso, que é o pecado, que é a nossa própria natureza, que são as estratégias do inimigo. Nós precisamos orar por isso, orar, colocar diante de Deus, uns com os outros, sozinhos, orar. Pensa aí hoje, tenho quase certeza que todos nós conseguimos pensar. O que é que mais tem te atrapalhado hoje na sua caminhada em direção a isso aqui? O que é que mais tem te atrapalhado hoje? Que área da sua vida que mais tem te atrapalhado nessa direção aqui? De ser mais parecido com Jesus? Você já orou por isso? Senão não adianta. Nós precisamos orar por isso. E nós precisamos fazer isso não apenas olhando para nós mesmos, mas nos preocupando uns com os outros, lutando pelos que se perdem, lutando uns pelos outros. Então, de forma prática, o que eu estou dizendo é, como discípulo de Jesus, você não faz parte dessa geração. Okay? Como discípulo de Jesus,
Você não pode ter medo de aqui, no ambiente de família, que é o que a Escritura traz para nós, você não pode ter medo de me ver em algum momento para baixo, mal, ou talvez não tendo nenhum estereótipo disso, mas de repente você chega aqui, olha para mim e vem na sua cabeça assim: o Pedro não está bem. Por mais que eu pareça estar, talvez do nada vem na sua cabeça assim: o Pedro não está bem. Eu queria te pedir um negócio, não tenha medo de arriscar, arrisque e venha me perguntar: Pedro, está tudo bem? Estou usando esse exemplo para se estender a todos nós. Se você chegar aqui, ou se você durante o seu dia, na sua segunda-feira mais corrida, do nada ver alguém na sua cabeça, não pense num primeiro momento que isso é coisa da minha cabeça. Arrisque, porque pode ser que o Espírito Santo esteja trazendo na sua cabeça alguém. Quando isso acontecer, imediatamente ore por essa pessoa. Se possível, faça contato. A gente precisa começar a criar esse hábito, porque esse é o estilo de vida do reino. Eu tenho assim, N histórias de acontecimentos desse tipo, assim, de chegar para alguém que parecia que estava tudo bem e só fazer essa pergunta: fulano, está tudo bem? E aí pronto, descarrega. Abrir o coração e poder orar junto, e aí trazer cura, trazer amadurecimento. Precisamos criar esse hábito, gente, porque é só assim que nós vencemos o pecado, através de um amadurecimento da nossa vida com Jesus. Esse deve ser o nosso alvo. Mas a gente faz isso criando vínculos, a gente faz isso através da oração, e a gente faz isso através da nossa preocupação uns com os outros. Senão não tem jeito. Senão a consequência, o resultado de um estilo de vida assim é religiosidade, que não importa para a gente aqui, não importa para Jesus. Não importa para Jesus se parece que você é alguém e por dentro você está sendo corroído pelo mal, pelo pecado. Não importa. É melhor para Jesus você se expor e as pessoas verem assim: sua vida está destroçada, ok? Mas a gente vai ajudando um ao outro e aí de fora para dentro, ou melhor, de dentro para fora, você vai amadurecendo, eu vou amadurecendo, e aí a gente vai vencendo o pecado. A gente precisa de aliados na nossa luta contra o pecado, e a vida de Jesus está em mim e em você para que isso aconteça. Então, eu queria que a gente fizesse algo um pouquinho diferente aqui, para a gente encerrar. Eu queria que intencionalmente você procurasse, ou vocês aí formassem um grupo de 3 pessoas. Eu não vou pedir para você abrir o seu coração. Se você quiser, logicamente você pode fazer isso, né? De colocar assim: poxa, hoje o que tem me atrapalhado nesse processo aqui é tal coisa. Se você quiser fazer isso, sinta-se à vontade por fazer. Não é esse o meu pedido, porque eu sei que isso acontece à medida que nós nos relacionamos. Mas o meu pedido é que a gente tivesse um momento de orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. E se você não se sentir à vontade de dizer o que é, pelo menos diga assim: poxa, tem algo na minha vida hoje que tem me atrapalhado nisso. E aí, os dois, oram por isso. Deus, dê força para que ela nisso, abençoe a vida dela nisso, tal. Se você quiser abrir o coração, faça isso. Se não, pelo menos diga se tem ou não. E aí eu queria que a gente orasse uns pelos outros hoje, e a gente vai encerrar assim. Então, forma em grupo de 3 pessoas.